Então vamos lá para um brinde aos meus 11 anos solteira e 4 anos sem me relacionar sexualmente. E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Quando eu apareço assim, é o meu arquétipo TPM, que eu só quero sentar e conversar e que provavelmente eu vou fazer coisas que vai preocupar minha família, porque minha família assiste meus vídeos. Algumas pessoas, na verdade. Que é o quê? Overshare, me expor, falar demais. Passar aquela linha tênue entre o que é aceitável falar na internet e o que é desconfortável pro outro ouvir, que talvez cause uma vergonha alheia, é essa linha que talvez eu ultrapasse. Então, se eu te deixar constrangido com esse vídeo, na verdade, não me desculpa, não. Amigo é pra essas coisas, pra constranger e pra usar de terapeuta particular, tá? Então, assim, o nosso nível de amizade é esse. Pelo menos pra algumas pessoas aqui que comentam isso no canal, então eu já me sinto íntima de vocês e eu acho que chegou o momento de falar sobre isso. E pra vocês entenderem toda essa situação, como eu cheguei até aqui, o que aconteceu e se eu tenho algum problema, eu preciso dar um negócio chamado contexto, né? Eu tenho um contexto, eu tenho 33 anos, eu tenho toda uma história de vida que eu vou tentar resumir ao máximo pra vocês aqui. Esse vídeo nem ficou tão longo assim, mas vocês precisam entender que eu fui, assim, dentro do meu ciclo de amizade, assim, das minhas amigas, quando eu tinha uns 14, 15 anos, uma das últimas pra tudo. Eu beijei na boca, gente, tá me dando frio, tá? Eu beijei na boca pela primeira vez com 15 anos e eu perdi a virgindade com 19 anos. E aí vai ter alguns de vocês que podem falar, mas isso não é tarde, ou não é cedo, ou sei lá o que vocês acham, mas dentro do meu ciclo de amizades, da minha bolha, primeiro beijo com 15 anos, eu fui a última, e virgindade com 19, eu não fui a última, mas eu fui uma das últimas. Quem cresceu nos anos 90, anos 2000, ou acho que hoje em dia também é assim, lá na quinta série, que saudades da quinta série, né? Sempre tem aquela coisinha de tipo, fulano quer ficar com você, fulano quer te beijar, ou tá te encontrando atrás da cantina lá na hora do recreio, você vai? E, gente, não é muito difícil pra vocês imaginarem, mas na quinta série eu era uma ameba. Eu não sei como que eu vivia, assim. Eu era muito imatura, eu era uma criançona. Graças a Deus que eu era criança na quinta série, então eu não tô reclamando. Eu só queria jogar handball, futebol e aprender a coreografia do Filhos do Sol, que passava na TV Gazeta de sexta-feira. É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirata. Se naquela época existisse TikTok, provavelmente eu ia estar no TikTok dançando axé. Mas existia uma certa pressão social, porque fulano queria beijar você e eu não queria beijar. Achava uma coisa assim, quê? Mano, deixa eu ser criança, deixa eu brincar com a minha bexiga cheia de terra. Mas aí a quinta série passou, né? E essa pressão social, ela só piorou. Porque você vai crescendo, você vai frequentando matinê, você vai sendo convidado para festinhas, você vai em acampamentos da escola. Sim, gente, minha escola tinha acampamento, já vou chegar lá. E aí, gente, nesses rolês, assim, todo mundo beijava. Beijava uma bitoquinha, uma outra, assim, a gente vai crescendo, sei lá. E aí, quando você atinge lá os seus 14 anos, todo mundo já tinha beijado, menos você, começa a rolar uma pressão. Eu senti essa pressão pesadíssima no meu ombro, entendeu? Tanto que eu inventei que eu tinha beijado na boca só pro povo parar de me encher o saco me chamando de bebê. Inventei que eu beijei um menino nas férias lá na cidade da minha avó. Ok. O povo parou de me encher o saco e aí chegou o quê? O tão esperado acampamento de férias. A minha escola tinha 2 unidades, né? Eu estudava no Rio Branco, da unidade Granja Viana, e tinha o Rio Branco de Genópolis. Nas férias, eles juntavam as 2 unidades pra interagir, fazer atividades, esportes, tinha festinhas e muitas coisas legais. Gente, eu amava, eu vivia pra isso. E era onde eu dançava minhas coreografias que eu passava o ano inteiro aprendendo do Filhos do Sol na TV Gazeta. Então, tipo assim, era o evento. Só que tinha um detalhe. Antes desse acampamento, de quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, por um milagre, um menino queria me beijar na escola. E eu não queria beijar ele. E aí, o que aconteceu? O melhor amigo dele ficou com raiva de mim. E ele começou a espalhar pra escola inteira que eu era lésbica. Que eu só poderia gostar de mulheres, afinal de contas, como assim eu não queria beijar um amigo dele? Eu acabei ficando conhecida na escola como a lésbica. Não que eu era muito popular, tá? Mas pelo menos as pessoas que me conheciam achavam que eu era, porque as pessoas beijavam na boca e eu não. Nossa, Cacá, mas por que você não beijava na boca? Porque eu não tinha vontade. Só que aí chegou o acampamento da escola. E aí misturou as 2 unidades da escola. E aí na unidade de Genópolis tinha um menino muito bonitinho, que eu falei, pois bem, muito bonitinho, minhas amigas estão todas, né, falando que ele era bonitinho, ele queria beijar minha boca, eu falei, será que esse é o momento de eu ver o que é esse negócio que todo mundo fala de beijar na boca? Porque eu tava curiosa, né, não vou mentir. Gente, foi horrível. Horrível, terrível, eu tava com uma ferida na boca que a gente se beijava e começou a sangrar, só pra vocês terem uma noção, assim, da situação que eu fiquei com a minha boca sangrando. Eu só lembro que eu me escondi desse menino os 7 dias de acampamento, porque isso aconteceu, eu acho que no 2º dia. E não é como se eu fosse uma criança, tá? Eu já tinha 15 anos. Tudo bem, 15 anos ainda adolescente, mas sei lá, não era tão ameba assim mais. E aí, gente, eu odiei, né? Não só pelo negócio da ferida, do sangue, mas eu odiei o ato de beijar. Parecia que eu tava beijando uma parede. Tipo, eu beijar esse menino e eu beijar um pedaço de pano, era a mesma coisa, era um negócio muito estranho. E aí, nessa época, quem lembra bem mais, a gente tinha um negócio chamado micareta, que tava bombando. E as festas de faculdade, né? Lá com os meus 17, 18 anos, quando eu entrei na faculdade, tava muito estourado isso. Eu lembro que eu viajava até Campinas pra ir no Carnapucamp, pra ir em micareta. E micareta era basicamente
obviamente todo mundo vestido de abadá, um trio elétrico, lá o Ru, todo mundo dançando, eu fazendo minhas coreografias dos Filhos do Sol, enquanto todo mundo se beijava. E a pressão sobre mim aumentava, no sentido de que os bonitinhos chegavam em mim, porque nessa época eu não tava mais feia. A gente fica feio na 8ª série, assim. Depois de uns 17, 18, 19 anos, eu não era feia, não, tinha dado uma bela de uma melhorada. E aí eu beijava, porque eu pensava, gente, calma, tá todo mundo beijando, vai saber quanto que eu vou ter essa oportunidade, né, de beijar esse povo. Um dia eu tô lá com 80 anos, deitada numa cama, pensando, nossa, olha lá, quando eu tinha 19 anos, eu tinha a oportunidade de beijar várias bocas, por que que eu não agarrei essa oportunidade? Então eu ia lá, eu beijava e eu não gostava. Tipo, não é que eu não gostava, eu não sentia, eu não entendia o que as outras pessoas sentiam, no sentido de, eu não tenho isso. E aí eu comecei a achar que eu tava com algum problema muito sério, tipo, faltando hormônio, com algum tipo de doença, com problemas mesmo. Comecei a acreditar no menino lá da 5ª série que tava falando que eu era lésbica, e eu tentava mesmo, e nessa época ainda era muito tabu, tá, gente? Eu não tinha nenhuma amiga lésbica, eu não sabia, não tinha como perguntar. Então eu tentava olhar pra outras meninas questionando minha sexualidade, do tipo, se eu não sinto isso beijando homens, talvez eu sinta beijando mulheres. Mas eu não conseguia sentir a atração sexual, a vontade, nada, gente. E aí as pessoas começavam a falar que eu não tava sabendo aproveitar a vida, que eu era puritana demais, e eu ganhei um novo apelido de Madre Teresa, Sandy, que a Sandy era assim, tipo, princesinha, Buda de Ouro, me chamavam de Buda de Ouro. E isso me dava uma raiva, porque, tipo, eu não quero ser Buda de Ouro, eu não quero ser Sandy, eu só, tipo, quero ser verdadeira com as coisas que eu tô sentindo. Eu quero beijar você e beijar isso aqui, ó, prefiro beber isso aqui. Porque era muito assim nessa época, era a gente indo em eventos e conhecendo pessoas que eu nunca vi na vida, e tipo, como assim? Eu não tenho vontade de beijar uma pessoa que eu nunca vi na vida, entendeu? Se fosse o Seth Cohen, que já era uma coisa ali idealizada, que é um personagem de TV, tá? Pra quem não sabe, do DLC, que eu já tinha desenvolvido um negócio platônico por ele. Então, se fosse o Seth Cohen, pode ser, inclusive podia ser até que eu não teria vontade, mas eu pelo menos eu tinha uma paixão romântica ali, uma atração romântica. E aí, gente, muito preocupada comigo, eu fui ficando mais velha e fui, imagina, se eu não gostava de beijar na boca das pessoas, quiçá fazer coisas a mais, né? Então começou uma pressão social maior ainda, porque o povo tava transando. E meus pais me perguntavam por que eu não tava transando. Eu falava, porque eu não quero, mas você já tem 19 anos. Eu falei, meu Deus do céu, meus pais estão me questionando, era pra eles estarem me barrando de transar, mas na verdade eles estão querendo que eu transe logo, porque tá ficando... Tipo assim, eu comecei a ficar muito louca. Eu dei uma pirada real nessa época. Eu pirei. Eu já me imaginava assim no monastério. Eu achava que eu ia virar freira, monja, porque já tinha todos esses apelidos. Comecei a acreditar, né, no que os outros falavam. Até que eu comecei a gostar de um menininho da escola, da faculdade. Um menininho não, um homem já. Aos meus 19 anos eu me apaixonei por esse ser humano assim, né? Aquele arquétipo de bad boy, né? Muay Thai, kickbox. Brigava com todo mundo na faculdade, descia a porrada nos caras e eu achando lindo. E eu, nossa, meu muso. Até que um dia chegou no ouvido dele que ele era meu muso, aí ele falou, nossa, vou chegar nessa menina. E aí a gente beijou e a gente começou a namorar. E aí rolou, né? Primeira vez, quando eu perdi minha virgindade, a pessoa foi super maravilhosa. Depois ela não foi tão maravilhosa assim, né? Eu contei nesse vídeo aqui o que aconteceu, inclusive entretenimento pra vocês assistirem depois desse vídeo. Só que foi aí que tudo mudou, gente. Apesar do resultado, né, no decorrer do fim dessa história ter sido um pouco trágica, o começo foi muito bonito, porque eu gostava dele, ele gostava de mim, então foi a primeira vez que eu toquei, beijei e tive relações com uma pessoa que eu tinha uma certa admiração, que eu tinha uma certa intimidade, que eu tinha um vínculo afetivo. Não era um cara X na micareta doidão que me dava aqui naquela época, era mata-leão que os caras davam, tá? Hoje em dia, graças a Deus, os caras têm medo até de chegar em você. Os caras estão assustados um pouco. Vocês já perceberam? Eu percebo que os caras estão assustados hoje em dia, né? Mas tá tudo bem chegar a conversar. Que naquela época, né, os caras não tinham muita lábia também. E aí, gente, foi muito maravilhoso, porque eu percebi que eu não tava com doença, que eu não tava quebrada, que eu não tinha problemas. E eu só, realmente, a minha atração sexual, ela tava condicionada a certas coisas. Que era o quê? Eu conhecer a pessoa, eu ter um vínculo afetivo, eu ter uma admiração por ela, uma conexão emocional. Então, quando eu entendi isso, eu fiquei em paz. Porque nessa época, antes disso acontecer, eu era virgem na faculdade, né? Então, vamos recapitular os meus apelidos. Tirando os da primeira infância, que era Perna de Flamingo e Miss Testa. Esse vídeo tá uma grande sessão de terapia, né? Mas, vamos lá. A lésbica, Madre Teresa, Sandy, Buda de Ouro, a virgem. Então, quando as pessoas começavam a me chamar disso, eu não me dava mais gatilho. Tava tipo, beleza, amiga. Eu encontrei um amor. Eu sei, eu consigo sentir o que você sente. E eu não preciso sair beijando um monte de boca por aí, tá? Então tá tudo bem, eu não tô quebrada, hahaha. E aí eu tava, tipo, em paz, entendeu? Tanto que eu namorei umas 2 outras vezes depois disso, e foi a mesma coisa, foi maravilhoso, a gente
tinha conexão, era tudo muito, muito bom. Só que aí eu terminei o meu último namoro, ainda assim, muito imatura, né, os dois, não vem ao caso porque que a gente terminou, mas eu decidi que eu ia ficar um tempo solteira. E não tive esse tempo solteira, né? Eu namorei muito seguido, né, esses 3 namorados. E aí eu entrei na Emirates, e aí além de eu estar solteira, eu ia estar viajando o mundo. Então essa coisa de tentar uma conexão profunda com alguém era muito mais difícil, porque era uma profissão que você estava pingando em cada lugar. Dubai era minha casa, mas eu tinha um choque cultural ali com as pessoas, e mesmo assim quase nunca eu tava lá. E aí quando eu comecei a voltar a ter essas inseguranças do tipo, caramba, eu vou ter que começar, né, nessa de... Porque a gente tem amigos, a gente tem grupo de amigas, e a gente já é adulta, né, a gente tá nos nossos 20 e poucos anos, na flor da idade, o povo tá explorando a vida sexual loucamente. E as pessoas me perguntavam, né, minhas amigas, nossa, quantos caras de cada país você já se relacionou? E eu... E aí eu comecei a dar uma forçada, né? Mesmo sabendo dessa minha condição, eu comecei a me forçar a conhecer pessoas. Porque como que eu vou me apaixonar por pessoas se eu não conheço a pessoa antes? Então, nesse caso, assim, eu não sabia muito bem como me entender. E aí eu me relacionei com algumas pessoas, foi muito superficial, foi muito raso. Porém, em uma das minhas viagens, gente, e aí eu falo, por mais que eu estivesse voltando a ter essas questões, eu conversei durante uma viagem com uma menina da tripulação. E ela me falou, Carol, você já ouviu falar do termo demissexual? O que é isso? Eu nunca ouvi falar. E ela me explicou sobre a demissexualidade. E aí, na época, eu fiquei tipo, ai, gente, mais uma terminologia? Isso nem existe. Só que aí eu pousei, né? Dormi antes, que eu tava cansada, acordei e isso ficou na minha cabeça. E eu fui pesquisar o que era. Inclusive, vou ler aqui pra vocês pra também não falar besteira. Demissexualidade é um termo do espectro assexual, que se caracteriza pelo surgimento de atração sexual somente quando existe envolvimento ou conexão emocional ou afetiva com essas pessoas. E quando eu li isso, eu falei, caramba, isso aí faz sentido. Aí eu comecei a consumir conteúdo de muitos, pouquíssimos, assim, gente, 2 ou 3, gringos ainda, falando sobre a sexualidade. E eu vi que realmente isso existe, que a demissexualidade estava dentro disso e que era comum. Cara, as pessoas não entendem, porque as pessoas ficam pensando, nossa, mas é óbvio, isso aí é normal. Você precisa ter uma conexão com a pessoa pra conseguir... Não, gente, é sentir atração sexual que tenham essas condições. É muito mais específico, cara, só quem entende. E eu falei disso nos meus stories há um tempo atrás, né, depois das 10 da noite, porque eu tenho isso, né, depois das 10 da noite, se eu tô começando a falar no stories, pode ter certeza que eu vou estar oversharing. E aí eu vi que várias pessoas se identificaram. Isso não tem a ver com eu ser homossexual ou heterossexual, eu sou heterossexual, mas, né, na hora de eu sentir a atração sexual, eu tenho essa condição de ter uma conexão com a pessoa antes, senão eu não consigo, gente, é o que eu falei. Eu prefiro comer um bolo, tipo, é mais prazeroso comer um bolo do que me relacionar com uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho uma atração sexual. E eu entendo que as pessoas vão se desenvolvendo e se conhecendo mais, por isso que pra mim era muito difícil. E aí logo em seguida me indicaram assistir Sex Education, que é tipo uma série mega adolescente, que é muito engraçadinha, assim, eu gosto muito de série britânica, eu acho que eles não têm papas na língua ainda mais pra falar de sexo, e eu acho o jeito deles comunicarem muito bom. E aí tem uma personagem específica, que é a Florence, dentro dessa série, que eu me senti representada. Quando eu assisti esse episódio, eu nunca vou esquecer, gente, porque eles estão falando sobre sexualidade, então eles estão explorando ali, imagina, a série só fala sobre sexo, 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 e eu ficava tipo, ok, mas não vai ter nenhum personagem que vai ser assexual, né? Tipo, as pessoas já não falam sobre isso, as pessoas já sentem vergonha de falar sobre isso, porque é muito confundido com puritanismo, né? E ninguém quer ficar querendo se provar o tempo inteiro. E aí apareceu a Florence, e cara, é muito curtinho, tá? Ela não é, tipo, uma das personagens principais, mas eu me senti muito representada, foi tipo um resgate ali da Carol adolescente, porque ela falou tudo o que eu sentia. Eu tô quebrada, eu tenho falta de hormônio, tem algum problema comigo? Não é possível. Eu quero ser assim, porque assim é normal, né? Ser sexualmente ativo, sentir atração e beijar várias... Isso é o normal, eu quero ser normal, sabe? Tipo, eu não quero ser essa pessoa que todo mundo aponta e fala que é exigente demais e que se acha e que ninguém é bom o suficiente pra você, e na verdade não é isso. Então eu tô gostando de ver, e não foi só a Florence, tem outras séries, né, adolescentes que abordam a sexualidade, eu acho isso muito legal. E aí vocês vão me perguntar, tá, Carol, você já deu todo o contexto, e agora? Como assim você ficou 4 anos sem se relacionar? Gente, assim, em 2018 eu conheci uma pessoa que era da época do colégio, inclusive a gente se reencontrou e foi maravilhoso, e a gente, tipo, viveu um romance. Na minha cabeça tava desenvolvendo pra um namoro, mas na cabeça da pessoa ela tava combinando de fugir com a ex-namorada e o filho da ex-namorada que ela teve com outro homem. Enquanto ele se relacionava comigo, eu achava que a gente ia casar e ser felizes pra sempre, mas ele escondia tudo isso de mim. Então, tipo, não posso mentir que foi um pequeno trauma, assim, que eu tive nessa época. E eu tava numa época muito imersa no autoconhecimento, muito
metal, aprendendo a fazer yoga e tudo mais. Então eu tava tipo, cara, não é sobre mim, sabe? É sobre a pessoa. Eu sou tão feliz e eu gosto tanto da minha própria companhia. Tipo, eu nunca precisei de outra pessoa pra me completar, né? Eu vejo tanta gente por aí em busca da cara metade, em busca dessa coisa da alma gêmea, que não é algo que eu acredito. E eu respeito se você acredita. Eu acho que a gente foi construído, né? Eu tava falando de séries, de filmes. A gente foi crescendo assistindo comédias românticas, sempre tendenciando, né? Pra que a gente encontrasse aquele amor perfeito e vivessem felizes para sempre, os contos de fada e tudo mais. A vida só se torna completa quando a gente tá lá casada com o príncipe encantado, grávida do filho, né? Aí vem o The End, a música final e o violino, e aí tudo acaba. E tipo, 2019 inteiro foi um ano que eu tinha colocado pra mim de, cara, eu vou ficar cuidando de mim esse ano inteiro. Eu tô bem assim. Se aparecer alguém, apareceu, é o acaso, a gente não tem como prever. Mas eu tô super tranquila. Só que aí veio a pandemia da gente. Aí quando a pandemia veio, eu me mudei pro interior de São Paulo. E no interior de São Paulo, é aquela coisa assim, né? A pessoa, eu já contei aqui pra vocês. Eu fui morar num lugar, num prédio que só tinham pessoas 60 a mais. Então, algumas pessoas, assim, quando eram mais novas, já eram casadas, o seu quarto filho. Os poucos solteiros que tinham, né, na região, eram pessoas que não tinham nada a ver comigo, assim, né? Época de eleição também, gente, é foda, né? Galera do interior, todo mundo bolsominion, eu não conseguia conversar com as pessoas. E aí eu falei, não, tô no autoconhecimento, não posso sentir raiva das pessoas, deixa eu curtir minha família, deixa eu continuar mais esse ano aqui focada. Só que a pandemia não acabava, né? Eu tava no interior, eu não pretendia voltar pra São Paulo. E eu, caramba, de 2 anos, né? Preocupante, talvez. Falava pras minhas amigas, se eu fosse você, entrava nos aplicativos aí. Aí eu, não, gente, mas eu não tô sentindo vontade. E aí passaram-se 3 anos. E aí eu voltei pra São Paulo e eu falei, caraca, agora, né? Saí pra festa, encontrei pessoas que pensam como eu, reencontrei meus amigos, tive oportunidade de beijar e tudo mais e conhecer, mas eu não tinha vontade. Então eu percebi que na verdade não era tanto meu entorno, era o momento que eu tava vivendo, sabe? Do tipo, nossa, eu tô muito bem assim. E eu sei que assusta as pessoas, mas eu tô muito bem assim. Eu não tava me barrando, eu me permitia, mas eu não tinha vontade. Imagina, né, gente? Tipo, uma coisa era quando eu me forçava, quando eu era adolescente, né, a tentar me entender. Hoje em dia que eu tô muito bem resolvida, eu não me forço as coisas. Então aconteceu que eu fiquei 4 anos sem me relacionar sexualmente com ninguém. E quando eu falo isso pras pessoas, isso não aconteceu mais, tá? Aqui no Canadá, eu já me relacionei com outras pessoas, outras não, né? Outra pessoa. Deu até calor aqui, ó. E é engraçado, porque eu tô conhecendo novas pessoas aqui e eu não tenho nenhum problema de falar isso. Tanto que eu tô gravando um vídeo pra internet inteira me julgar e falar o que quiser. Então eu senti muito a necessidade de fazer esse vídeo pra que vocês, que talvez tenham 15, 16, 17, 18 anos, eu sei que hoje em dia as coisas estão muito mais abertas pra gente, a internet, a informação, mas eu ainda sinto que as pessoas acham a gente esquisito e tipo, não tem nada de errado com a gente, você não tá quebrado, você não tem problema. Claro que eu não sou médica, cada situação é uma situação, né? Pode até ser que exista alguma pessoa que tá com algum desequilíbrio hormonal, mas não era o meu caso, e assim como não é o caso de milhões de pessoas que são assexuais, demissexuais, que têm a atração sexual condicionada por essa coisa do sentir uma conexão maior, uma admiração, e tá tudo bem, cara. Você não é um ET. Outro apelido que eu tinha, ET. E é isso, cara. Esse foi o vídeo. Nem terminei de tomar aqui, ó, o meu negocinho. Meu brinde ao fim dos meus 4 anos de celibato involuntário, porque na religião tem, né? Eles chamam essa coisa de celibato, celibatário, alguma coisa assim. Mas no meu caso não tinha nada a ver com religião mesmo. Foi um momento da minha vida. Eu acho que tudo isso faz parte da nossa jornada, da gente se entender. E a minha ideia aqui era só passar adiante essa vivência louca e intensa. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Se você se identificou, comenta aqui embaixo, conta a sua história, se você já passou por algo, conta qual foi o seu apelido, porque as pessoas são muito criativas quando se trata de pessoas que não correspondem às suas expectativas. Se você não entende o que é isso, você acha uma frescura, porque o que mais tem por aí é a gente achando frescura, é isso. Tá tudo bem também, comenta aqui embaixo. E é isso. Vivendo e aprendendo e evoluindo. E isso aqui foi um grande podcast, né? Eu prometo que vai vir mais vlogs por aí, mas é que eu tô nesse mood de falação, hiperexposição, então melhor aproveitar, né? O hype. Um beijo, gente. Até a próxima.